o Espírito Santo falou algumas coisas no meu coração para trazer para vocês. A gente vai abrir aí João 8, 36, mas eu vou ler depois Lucas. Tá bom? Glória a Deus. Depois você vai ler comigo Lucas 7, 36. Mas vamos no 8 primeiro, João. Evangelhos, né? Segundo escreveu João. No capítulo 8, versículo 36 diz: Se, pois, o Filho vos libertar... Glória a Deus. Agora eu quero que você abra Lucas, seu capítulo 7, versículo 36. Agora a gente vai ler rapidamente aqui, 36 em diante. Lucas, capítulo 7, versículo 36. O Senhor falou algo no meu coração a respeito dessa palavra em relação ao tema, né, de liberdade, de libertação, de uma nova vida em Cristo através dessa mensagem aqui. Diz assim, todo mundo achou? E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas e enxugar com os cabelos da cabeça. E beijava os pés e ungia com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este for o profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize a mestra. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro, o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amarás mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu essa mulher? Entrei em sua casa, não me deste água para os pés. Mas essa, glória a Deus, regou-me os pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculos, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu-me com os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os seus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Essa palavra é muito tremenda. Pode sentar, amados. Essa palavra é muito tremenda porque o Senhor vai dizer assim algo muito importante na nossa vida e é um ensinamento, porque se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque aquelas pessoas, os judeus naquela época, eles queriam ser libertos, né? Por exemplo, politicamente, Roma oprimia, eles queriam ser libertos. Não era assim? Aí você vê aqui, naquela época ali, espiritualmente, eles queriam ser libertos, mas eles queriam seguir a lei. Quando Jesus veio, eles não receberam Jesus. Então eles estavam sempre querendo ser libertos de algo, mas não conseguiam, né? Realmente ser libertos. Roma oprimia, a lei não deixava eles servirem direito a Jesus, porque Jesus veio para ter uma nova era, um novo tempo, que é o tempo da graça, né? Da misericórdia. E é tão tremendo que a gente vê, eles queriam também ter uma libertação moral, mas o pecado tomava domínio sobre aquelas vidas. Então, por isso que ele fala assim: o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês vão ser livres. Porque só a libertação, irmãos, através de Jesus Cristo. Como o apóstolo falou, vocês já estão falando sobre esse tema, né? Então, quem pode libertar a gente é só Jesus. Tudo que a gente precisa, Jesus pode fazer para a nossa vida. E através de quê? Através da palavra, irmãos. A palavra que vai fazer algo em nós. Emoção é muito bom, tá? Porque eu falo às vezes um cai-cai e a pessoa entende mal. Essa parte, né? Cai-cai, pula, legal também no culto. É uma bênção, né? Você ali e tal. Mas esse movimento sozinho não liberta. O que liberta é a administração de uma verdadeira palavra. Porque a palavra tem o poder de transformar o nosso coração. Então, por isso que fala: se o Filho, Jesus, libertar, você vai ser livre para sempre. Porque não tem como ser. E aí eu estava lendo, meditando sobre essa mensagem antes de ir lá para Lucas, porque eu fui para Lucas e fui
Espírito Santo me conduziu, né? A gente não vai vir inventando palavra, não. O Senhor ele nos conduz para um lado e para o outro. E quando eu estava meditando, eu fiquei pensando através da fé. Deus trabalha na nossa vida, você está aqui por causa da fé. O apóstolo falou isso aqui. Né? Que a gente está aqui na igreja e através da fé a gente move o coração de Deus. Através da fé nós tocamos realmente no Senhor. Através da fé nós podemos realmente levar a verdadeira adoração para o Senhor. É a fé. Na fé, pela fé nós somos curados, pela fé nós somos transformados. É pela fé. Nada mais. Lógico, a fé na palavra, a fé em Jesus Cristo. Mas interessante nessa palavra que para a gente ser livre, né, para a gente ser transformado, para a gente ter uma vida sem, digamos assim, muitas regras, muitas leis, Jesus tem que transformar a gente de dentro para fora. Então, por isso que eu quero que você entenda comigo aquela passagem de Lucas. Aquele fariseu, ele era transformado fora, ele era fariseu, ele era doutor da lei. Ele conhecia. Mas a gente vê, através dessa parte aqui da palavra, que dentro dele ainda precisava de muita mudança. Porque ele ainda, né, realmente não recebeu Jesus com a honra que ele merecia, não deu honra a quem tinha honra, né, realmente não adorou como ele devia ser adorado, ele simplesmente recebeu na sua casa. Mas a gente vai ver que Jesus dá uma lição nele ali depois. Então, o que essa palavra quer falar conosco é algo muito interessante, que antes de ir para Lucas, eu quero lembrar você do povo que estava no Egito. Mais de 400 anos o pessoal estava escravo, o povo de Deus. Povo que Deus escolheu. E o Senhor e eles clamaram, eles choraram, porque eles queriam liberdade. Eles queriam sair da opressão, eles queriam mudar de vida. Eles queriam uma transformação. E o que eles falam? Eles começam a clamar. E o clamor deles chega ao coração de Deus. E Deus vai lá e fala com Moisés, não é assim? O povo está clamando, porque quando você clama, o seu clamor chega aos céus. Coloca isso na sua cabeça. Porque às vezes a gente pensa, se eu estou orando, estou clamando e não está dando resultado. Sim, o seu clamor está chegando aos céus. Só que existe um tempo de Deus trabalhar. E aí o clamor do povo chega aos céus, Deus levanta o libertador. Entenda isso que o Senhor quer falar com você nessa noite. Deus liberta, ouve o clamor. Deus traz o libertador. Deus tira eles com poder, com mão forte. Mostra sinais, prodígios, maravilhas. E eles vão para o deserto. E agora entenda o que o Senhor quer falar ao seu coração. Eles foram libertos por fora, mas dentro eles ainda tinham saudade do passado, do pecado, do Egito, dos pepinos, das cebolas. Né? Lembra dessa passagem? Que eles falam assim: ah, Moisés, agora você trouxe a gente, primeira dificuldade, a primeira luta. Você trouxe a gente aqui para morrer nesse... Né? Os inimigos estão aqui, o mar está aí, nós vamos morrer no deserto. Ou seja, o mesmo Deus que tem o poder de ouvir o clamor, de trazer o libertador, de tirar eles dali, era o Deus que ia também dar aquele livramento. Mas eles foram libertos somente superficial, né? O físico. Só saiu de lugar. Dentro não teve transformação. Então não há liberdade, não há paz, não houve arrependimento. Então a nossa transformação, quando Jesus fala, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, é algo de dentro para fora. Porque ali aonde você for, passe a opressão que passar, dificuldade que passar, o mar vermelho com barreira, os inimigos se levantando, não interessa. Você foi liberto e você está transformado para passar as coisas todas que o Senhor quiser que você passe. Por isso que é importante. Então, mas só há em essa transformação, primeiramente, eu até anotei aqui os passos, eu botei 1, 2, 3. Primeiro você tem que querer. E o querer é o quê? Um verdadeiro arrependimento dentro de nós, de algo. Então você se arrepende dentro e você fala, eu preciso, eu quero. Primeira coisa. Porque não adianta, irmãos, eu já vi Jesus assim, a gente ministrar, né, quando eu falo Jesus, a pessoa ministrar, falar, e não é o tempo da pessoa vir para Jesus, ela não quer, ela tem o coração fechado, você não já viu isso? Você já pregou para alguém que não quis, naquele momento? Quantas vezes? Então a primeira coisa é o querer, é o arrependimento de dentro. Não adianta, por exemplo, eu posso falar, vem que eu vou orar para a sua libertação. Se dentro de você desejar, não, eu quero continuar fazendo isso. Ele vai orar, Deus vai agir, mas a primeira oportunidade você vai cair no laço. Mas quando é de dentro para fora, você vai resistir à aparência do mal. Fugir da aparência do mal.
E o Senhor me levou lá para José. José ele foi tentado lá no Egito e ele fez o quê? Fugiu da aparência do mal. Resistiu ao diabo, né? E ele fugiu da aparência do mal. Teve consequências? Teve, irmãos, que o inimigo se levanta. Mas Deus honra. O inimigo sempre vai se levantar e Deus sempre vai honrar a sua fé, sua fidelidade, né? A sua vontade de fazer a vontade dele. Então, o primeiro passo, outro passo muito interessante é você estar no lugar certo. O lugar certo é aos pés de Jesus, é aos pés da cruz. Primeiro você tem que desejar uma mudança, depois você tem que ir para os pés da cruz. E aquela mulher ali, que a gente vai falar agora em Lucas ali daqui a pouco, ela vai para o lugar certo. Ela está desesperada dentro dela, não aguenta mais tanto pecado, tanta coisa, aquela vida, e agora ela vai para o lugar certo, ela vai entrar onde Jesus está. E aonde Jesus está, se você tem o coração aberto, vai haver mudança, vai haver transformação, vai haver cura, vai haver libertação para a nossa vida. Porque muitas vezes, irmão, nós estamos dentro da igreja, mas tem coisas em nós que precisam ser mudadas, sim ou não? Sim. Ou você acha que você está aqui e está tudo já 100%? Não, nós temos falhas. Tem coisas em nós que precisam ser arrancadas. Porque Deus, eu entendo assim que Jesus ele é assim, ele vem na parte pior. Aquilo que tipo assim, se ele não mexer logo, você não consegue estar aqui. Aí ele arranca. Mas depois é um dia a dia, é um trabalhar. É um querer todo dia escolhendo Deus. Então eu notei esses três passos: o arrependimento, você querer ir para o lugar certo. E o terceiro e mais importante de todos é você permanecer. Porque não adianta você começar uma coisa, eu vou, todo empolgado, sabe? E aí você não permanece, não persevera. Por isso que a palavra diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque no dia que você se converteu, até o dia que Jesus te levar, há uma caminhada aí grande, irmãos. Que às vezes vai ser de muitas lutas, muitas dificuldades, e você vai ter que perseverar. Vai ter que aguentar, vai ter que passar, né? Pedir ajuda para o Senhor. Então, voltando aqui para os judeus, e daqui a pouco eu vou falar de Lucas ali. Os judeus saem, o povo de Israel sai do Egito. Era para eles saírem super com fé. Deus tirou a gente depois de tantos anos aqui. Então, na primeira oportunidade de murmurar, eles murmuram. Na primeira oportunidade de dificuldade, de problema, de barreira, eles reclamam. E deixa eu te falar uma coisa, a nossa vida não são mil flores. Nós vamos ter muitos momentos difíceis. E você tem que escolher, murmurar ou adorar? Confiar ou olhar para trás? Prosseguir, né, ou olhar para trás? Então você tem que escolher, a gente tem que escolher. Porque tem horas que é proposital de Deus mesmo. Tem horas que o Senhor permite para fortalecer a nossa fé. Você acha que os homens de Deus entraram na fornalha porque eles eram infiéis? Claro que não. Eles entraram na fornalha porque eles falaram: Deus vai me livrar daqui. O Senhor quis honrar, glorificar o nome dele. Deus quis mostrar, Deus olhou neles e viu a fidelidade. Agora eu vou honrar meu nome no meio desse tanto de gente aqui. Então Deus olha para você e vê a fidelidade. Então ele permite a situação, porque ele sabe que naquele final da situação todo mundo vai dizer assim: que Deus tremendo nesse homem. Que Deus tremendo nessa mulher. Foi o que aconteceu. Agora, foi impedido eles passarem o problema? Não foi. Eles passaram, eles entraram dentro de uma fornalha 7 vezes mais quente. Você lembra dessa palavra, irmãos? 7 vezes mais, não era pouquinho fogo, não. Bota a mão no fogo no seu fogão para você ver. Queima rapidinho. Imagina você entrar numa fornalha. Mas ali dentro Deus livrou, Deus trabalhou, Deus, né, fortaleceu eles, glorificou o nome do Senhor. Então, o que eu estou querendo dizer através desse pedacinho da palavra? É que, embora tenham lutas, Deus vai estar conosco, e essa é a nossa garantia. Então, não tenho o que temer. Se Jesus te transformou, te libertou, está trabalhando, Ele anda com você no dia a dia. Ele segura pela sua mão, então Ele vai estar com você no meio da dificuldade, no meio da perseguição, no meio das suas lutas e no meio das suas vitórias também. Ele vai estar sempre junto, eles estão contigo todos os dias, diz a palavra, até a consumação do século, ou seja, não vou te abandonar. Então não tem o que temer. Então, se Jesus nos liberta, nos transforma, a gente só precisa permanecer, prosseguir. Tem dias que você vai querer parar. Hoje eu estava ouvindo algo que eu falei: Jesus, me identifiquei com esse negócio aqui. Tem dias que você fala:
em alguma situação. Aí o que você lembra? Não, eu não sou dos que voltam. Eu sou dos que prosseguem, né? Então a gente não pode voltar. E outra coisa que o Senhor falou comigo hoje, até ministrei numa oração, né? Numa reunião de oração, uma manhã de oração, e eu falei algo que eu vou falar repetido agora. Você e eu, nós somos colunas. Tem pessoas que estão de pé porque elas olham para nós. Então toda vez que você pensar em desanimar, parar, você se lembra. Eu sou uma coluna, se eu cair, caiu o edifício inteiro. Pensa dessa forma. Eu sei que é um preço grande pensar assim, né? Mas é desse jeito que a gente tem que prosseguir, irmãos. Porque assim, tem horas que a gente realmente quer sentar e ficar assim, né? Mas a gente tem que se lembrar, se eu sentar e cruzar os braços, vai cair X, Y, Z, A, B, C, vai desanimar, porque eles estão olhando para mim, achando que eu sou forte. Apesar da gente não ser forte, está entendendo? Você se torna uma referência. Porque Cristo te libertou. Porque Cristo te transformou. E você está perseverando. E essa perseverança leva muitos a andar junto com você. Nem fala. Tem pessoas que não falam. Mas elas te observam. Verdade. E você tem que ter essa responsabilidade. Então aqui, esse pessoal no Egito, quando eles olham para a vermelha, eles começam a murmurar. Quando eu falo deles, é uma boa parte. Claro que tinham pessoas que não reclamaram. Claro que tinham aqueles que estavam ali. Eu sei que Deus vai dar mais um livramento. No meio do povo sempre tem aqueles que têm muita fé e aqueles que vão ficar titubeando toda hora. Mas o que a Bíblia diz? Os fortes, né, sustentam os fracos. A gente não pode deixar ninguém para trás. Moisés não falou, vai, não deixa os inimigos te matarem. Não, ele falou, não, vamos junto, Deus vai dar um livramento. Quantas palavras, né? Moisés começa a clamar a Deus. Pastora, como é que você sabe que Moisés estava clamando a Deus? Porque a palavra diz, por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo que mate. Então Moisés estava ali falando com Deus. Moisés estava ali meio tipo assim, eu imagino, irmãos, porque tem coisas que a gente não fala, mas a gente fica ali naquela luta ali dentro da mente. E aí o Senhor brava Moisés, diz para o povo marchar. E aí Moisés acredita e vai, irmãos. E Deus abre o mar e você já sabe essa história. A parte que eu quero que você entenda dessa parte do Egito é que, às vezes, nós saímos de situações, mas a circunstância e a situação ainda continua dentro de nós. E todas as vezes que a gente quiser realmente, verdadeiramente sermos livres, como diz a palavra, nós precisamos arrancar todas essas amarras que ficam dentro de nós. Não adianta só mudar de lugar. Eu vou para cá. O que tem dentro de nós vai junto conosco. Se tem dentro de nós fé, a fé vai andar com você. Se tem dentro de você medo, o medo vai andar com você. Se tem dentro de você insegurança, você vai andar inseguro. Então, o que tem dentro de nós vai andar junto. Então, não adianta você pensar, eu vou daqui para cá. Precisa ser algo de dentro para fora. E agora eu vou para a parte que o Espírito Santo falou no meu coração. Então, Jesus ele é convidado para chegar naquela casa, né? Aqui em Lucas, que a gente estava falando. Jesus é convidado para entrar lá. Mas ele é só convidado, ele não foi honrado. Foi só tipo mais um que entrou ali. E não pode ser assim. Não é mais um, ele é o nosso Senhor. É o eu sou, ele falou para Moisés. Moisés fala que eu sou enviou. Ou seja, ele é o único, o poderoso, ele é o único que pode fazer por nós. Então, o fariseu, a palavra diz que ele estava numa casa, só que ali entra uma mulher. Chega uma mulher ali, no meio daquela cena, eu fico imaginando. Toda vez que eu ministro essa palavra, eu leio ela, eu fico muito mexida. Porque eu consigo imaginar a pessoa entrando, todo mundo olhando para a cara dela, muitas críticas, muitas risadinhas, muitas zombarias, muitas palavrinhas ali, mas ela não focou nisso, ela nem olhou para isso. Ela estava determinada, lembra que eu falei 1, 2, 3? O querer, que é o arrependimento, o chegar no lugar certo, que é Jesus, aos pés da cruz, e o terceiro é permanecer. Então ela estava determinada, não quero nem saber, até hoje, minha vida foi miserável, agora eu vou mudar. Ele está lá. Então ela foi com essa fé, com essa convicção. Não foi como o Simão, o fariseu ali, foi mais um dia que estou aqui, vamos chamar Jesus aí também. Vamos ouvir aqui, Jesus. Mais uma. Não, irmãos, toda vez que você entra na igreja é um dia de milagre. Pode ser o último culto. Pode ser o último culto. A gente nunca sabe. Então tem que ser sempre especial. Quando
possa prostrar diante de Jesus, diante do Senhor, ali no seu quarto, onde você for, no seu íntimo com Deus, tem que ser especial. Não pode ser assim, deu 5 minutos para orar aqui, Senhor, amém. Claro que tem momentos que a gente faz orações rápidas, isso não é pecado, mas você está entendendo? Na intimidade, na busca, na transformação tem que ser algo diferente. Então aquela mulher chega ali, ela rompe essas barreiras, ela rompe o preconceito, ela rompe as críticas, ela olha para Jesus e foca. Eu vim aqui para ser liberta, eu vim aqui para ser curada, eu vim aqui para ser perdoada. Sabe outra coisa, irmãos, que é muito importante para a nossa vida? O perdão de Deus, porque Ele traz paz para o nosso coração. E quando a gente tem paz, nós caminhamos em paz, que excede todo entendimento. A gente vai, pode ouvir o que for, pode passar o que for, você tem paz. Está ouvindo, está uma tempestade, está o mundo acabando, você tem paz. Então Jesus e a paz vem através do perdão de Deus. Então aquela mulher estava focada em todas essas coisas que eu falei. E quando ela entra, a palavra diz aqui, olha, que ela vem com um vaso de alabastro unguento, ou seja, um perfume caríssimo, de um cheiro forte. E ela, olha só, no passo a passo, veio por trás de Jesus, aos pés, se humilhando. Ela não veio de Jesus. Precisa de uma transformação. Sabe? Tem gente que entra na igreja, irmãos. Senhor, se o Senhor não quiser, eu vou embora. Se o Senhor não quiser desse jeito, eu não quero. E cruza o braço, tipo empurra, né? Igual criança. Não, irmãos, ela foi nos pés, na humilhação. Ela queria só se derramar. Na verdade, eu imagino aquela mulher ali, ela desejando toda aquela opressão que estava dentro dela, ela jogada naquele momento ali. Tudo que estava dentro dela, então assim, ela não estava preocupada. Tem momentos que nós somos oprimidos, somos com tantas coisas dentro, angústia, e você vai guardando aquela coisa, às vezes fica ali no WhatsApp, nas redes sociais, ao invés de você ir jogar tudo lá aos pés do Senhor. Quando a gente joga isso aos pés do Senhor, a gente sai leve, porque a palavra diz o quê? Vinde a mim quando você estiver cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Amém. Tomai sobre vós o meu jugo, ele fala. Glória. Porque é leve o meu fardo, o fardo de Jesus, por isso que é liberdade. Jesus, irmãos, a pessoa vem para a igreja, um dia uma pessoa falou para mim assim, eu não vou para Jesus. Uma pessoa que está no mundo ainda, não se converteu, da minha família. Ela falou assim, mas eu não vou para a igreja, porque eu vou ter que deixar isso, deixar aquilo, eu não vou ter mais a liberdade. Eu falei, você é escrava, você não tem liberdade. Eu falei assim, que era da minha família, então eu pude falar dessa forma assim, né? Mas foi bem um negócio sério assim. Você é escravo, você está amarrado, você está cheio de correntes, e Jesus quer te libertar, Jesus quer te transformar, você não vai sentir falta de nada disso. Mas é isso, é aquilo, isso aí. Quando você realmente entregar sua vida para Jesus, você vai ver que isso não faz falta. Muito pelo contrário, você vai pensar, porque eu demorei tanto para conhecer essa pessoa. Então, irmãos, tem muitos momentos na nossa vida que a gente fica cheio de reservas para estar na presença do Senhor. E Deus fala conosco, porque Ele quer que a gente fique sem reservas. No sentido de abrir mesmo, confiar mesmo, ter fé, porque quando a gente abre, quando você se abre para alguém, né? Se você sentar e falar assim, vamos conversar, eu vou abrir meu coração para você, você confia naquela pessoa. Você acredita que aquela pessoa não vai te prejudicar. É assim que a gente tem que chegar diante do Senhor. Confiar que Ele tem a vontade perfeita para a nossa vida. Ele sabe o que é melhor. Ele tem liberdade para a gente. E a minha irmã, essa mulher, ela chega ali por trás, aos pés, chorando, ou seja, na maior humilhação. Você imagina uma pessoa entrar aqui agora na igreja, né, se ajoelhar ali em algum lugar e começar a chorar, desesperada, não quer nem saber quem está falando, se tem louvor, se tem o que, ela está se derramando, ela estava daquele jeito, a mulher. E tinha uma multidão, provavelmente, porque onde Jesus estava, não era pouca gente que ficava, era muita gente. Provavelmente ela teve dificuldade para entrar ali. Provavelmente ela teve, né, uma certa barreira para entrar, mas ela entrou, irmãos. E ela se humilha, a palavra diz que ela chora, começa a derramar aquela lágrima nos pés do Senhor. A lágrima dela era a água jorrando nos pés do Senhor. Era muita lágrima de arrependimento, irmãos. Porque não adianta, né, às vezes a gente chora, mas o arrependimento dentro de nós não existe. Sabe quando você briga com alguém, quando você discute com alguém, igual o apóstolo falou assim, quando você vai entregar sua oferta, você faz as pazes. Às vezes, faz as pazes, tem pessoas que fazem as pazes, ou nem fazem, né? Hoje em dia tem gente que nem
quem faz. Mas faz de boca, mas o coração está ali ainda com raiva, ferido, magoado. Então o que ela faz? Ela tem lágrimas de verdadeiro arrependimento. Não é só uma lágrima. Sabe? Então ela chora, ela lava os pés de Jesus, está falando aqui, enxuga com o cabelo. Irmãos, imagina essa cena. Enxuga com o cabelo, beija os pés, ou seja, ela nem olhou para ele, ela estava ali só na humilhação. Provavelmente pensando em tudo que ela já tinha vivido, provavelmente pensando em tudo que ela já tinha passado, provavelmente entendendo que daquele dia em diante alguma coisa ia acontecer, porque, irmãos, quando a gente chega diante de Jesus, eu não sei você, mas eu penso, Jesus, o Senhor pode fazer algo por mim. Não que a gente chegue por interesse, mas Ele é nosso Deus, Ele é nosso Senhor. Ele pode fazer tudo por nós. E não é pecado, nem pelo contrário, o Senhor fala, pedir e dá-se-vos-á. Não é pecado você pedir as suas necessidades, comunicar as suas necessidades, né? O Senhor, Ele quer que a gente fale. Mesmo que Ele conheça, antes de abrir a boca, Ele quer que você fale. Então aquela mulher, ela começa ali em lágrimas, ela não falou nada. Em lágrimas, ela começa a se derramar e botar para fora tudo que estava machucando ela. Tudo que estava ferindo ela. E sabe o que ela recebeu? A verdadeira libertação naquele dia. E através dessa libertação veio a liberdade para a vida dela. Veio uma mudança de vida verdadeira, de dentro para fora. E através daquele momento, daquela situação, daquela humilhação dela, ela não sai dali, a palavra que Jesus deu para ela, foi a tua fé que salvou, vai em paz. Ou seja, agora você tem paz. Você chegou aqui oprimida, mas agora você vai em paz. Agora você vai, tranquila, você vai para uma nova vida. Porque não foi uma transformação exterior, foi algo dentro dela, que libertou ela. Aí ao mesmo tempo, em contrapartida, tem um homem religioso ali naquele lugar, que abre as portas da sua casa, que convida Jesus para entrar, mas que todos os protocolos que teriam ali naquela época, ele não faz. Era hábito daquelas pessoas naquela época colocar uma bacia, lavar o pé das pessoas que chegassem convidadas. Ele não fez isso. Não fez nada, não beijou, não fez nada. Jesus fala aqui, decorre, a gente leu, desculpa. A gente leu aqui. Então, quer dizer, ele era uma pessoa religiosa, mas era tudo exterior, por dentro não existia uma verdadeira adoração. Era preso às leis, às regras. Não era uma liberdade. Jesus, ele não quer, irmãos. Lógico que para servir a Deus nós precisamos ter, várias coisas que o Senhor fala, a gente tem que fazer. Eu digo assim, de algumas normas, algumas coisas. É como diz a palavra assim, tudo é lícito, mas ele não convém. Tem coisa que você fala, não, isso não convém para a minha vida. É isso, eu posso fazer. Jesus não vai fazer, vai me, digamos assim, me tirar da presença por causa disso. Mas não me convém. Está entendendo? Então, lógico, é óbvio que a gente tem isso na nossa vida, mas nós somos livres. Não há nada que nos prenda. Não há nada que fique nos amarrando. Essa é a verdadeira liberdade em Cristo. É você adorar como você quer adorar. É você falar como você quer falar. É você se derramar como você quiser se derramar. É você saber que diante dele, irmãos, não há barreiras, não há muralhas que fiquem de pé diante da presença do Senhor. É você saber que quando você se prostra, algo novo vai acontecer ali. Porque Ele tem para dar, irmãos. Ele sempre tem para dar. Então ele começa, o Simão, porque ainda existe isso, ele começa a criticar Jesus. Desculpa. A criticar Jesus. Criticar a mulher e a criticar Jesus no coração. Se esse homem fosse profeta, ele saberia quem era. Um pecador, miserável, um sem valor, enfim, várias coisas estão... pode significar ali atrás daquela palavra que ele falou. Tem vários significados. Mas, irmãos, ele fala isso, ele não fala, na verdade, ele pensa, e Jesus ouve. E aí Jesus faz o quê? Trata com ele. Jesus sempre vai tratar com a gente. E Jesus fala para ele, olha, Simão, e ele começa a falar. Uma coisa eu tenho para te dizer, ele diz. E aí ele faz ali uma comparação. Um devia 500, um devia 50. E perdoou a ambos. Qual que amou a mais? Qual que ele amou mais? Quem mais perdoou, quem menos perdoou. Ele faz, digamos assim, um jogo de palavras ali para que ele entendesse. Ele fala certo, ele fala, o Senhor é o que mais perdoou.
Quem mais o Senhor perdoou é quem mais vai amar. E ele fala, você está certo. Então Jesus começa a dar uma lição naquele homem, naquele fariseu. Eu entrei na sua casa, você não me amou, você não amou meu pé, você não fez nada. E essa mulher, desde que chegou, ela está se humilhando, ela está se derramando, ela está se arrependendo, ela está chorando, e é uma lágrima de verdadeiro arrependimento. Ela está querendo uma transformação, e aí ele começa a falar em outras palavras, não é assim que ele falou, mas é significando isso. Essa mulher realmente veio aqui para receber a liberdade, a libertação, a cura, o milagre, a mudança, a transformação de vida. Então, sabe, irmão, uma coisa muito importante que a maneira que a gente chega na presença de Deus faz muita diferença na nossa vida. Pode ter 600, 500, 3, 10, quantas pessoas forem na igreja. A maneira que cada um chega faz diferença na sua vida. O que vai determinar se você vai receber igual o apóstolo tem um testemunho lindo aqui. O que determinou no meio de tantas pessoas, eu creio que não foram todos que receberam o milagre naquele dia. Resposta e mudança e direção, seja o que for. Não foram todos. Porque a maneira como você chega determina quem você vai ser, o que vai acontecer, como Jesus vai trabalhar. Porque eu entendo na Bíblia que Jesus trabalha em cima da fé. Não, da fé. É a palavra que ele usa, mas é em cima da sua fé. Aleluia. Então, quanto mais você acreditar, romper as barreiras, as muralhas, mais você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Porque tem gente que tem fé só depois que vê. Tomé fala para Jesus, olha, agora eu acredito. Aí ele fala, só porque você me viu, você crê, Tomé. Bem-aventurados se não viram, creio. Então, a medida da sua fé vai determinar muitas coisas na sua vida. E aquela mulher, ela chegou com fé. Ela chegou com certeza de que alguma coisa ia mudar. Então, trazendo para o que é a mensagem, o tema, que é a mensagem hoje de liberdade, de transformação, de se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. A partir daquele momento, esse fariseu, Simão, por mais que ele fosse religioso, por mais que ele recebesse Jesus na casa dele, por mais que ele cumprisse algumas normas, algumas regras ali, ele verdadeiramente não era livre. Ele verdadeiramente não era transformado. Ele era uma pessoa ali crítica, religiosa, sabe? Pessoa invejosa, pessoa que sempre está apontando o dedo. Isso não é transformação. Na presença de Jesus a gente tem que ser diferente. Porque assim a gente era antes no mundo, sim, muitos de nós. Mas a partir do momento que Jesus transforma de dentro para fora, tem que extrair algo novo de dentro do nosso coração. Glória a Deus. Agora vai haver misericórdia, o amor. A palavra fala do fruto do Espírito. Então tem que ter aquelas virtudes em nós. Tem que ter aquelas virtudes em nós. Longanimidade, benignidade, aquelas coisas, o domínio próprio. Tem que haver em nós depois que há uma transformação. Então eu acredito que essa mulher, quando Jesus fala assim, olha, por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, tem muito amor. Mas aquele quem pouco é perdoado, pouco ama, ele falou para ela, seus pecados são perdoados. A partir daquele momento, a vida daquela mulher mudou para sempre. Ela realmente foi liberta. Ela realmente, verdadeiramente seres livres, sabe? Esse verdadeiramente significa muita coisa. Porque às vezes a gente entende uma liberdade que é uma liberdade momentânea. Mas Jesus, ele liberta para libertar para sempre, irmãos. Então, verdadeiramente seres livres. A partir daquele momento, ali foi um divisor de águas na vida dela. Ela era uma pessoa antes de entrar naquela casa e agora ela sai uma outra pessoa. Literalmente. Ah, pastor, isso é possível? É possível na medida da fé que ela entrou ali. Porque quando ela entrou com aquela fé, Jesus fez algo sobrenatural, extraordinário na vida dela. Então, irmãos, o que eu quero deixar para você aqui hoje, voltando lá para João, é que a maioria das pessoas, elas vão sair do Egito, voltando lá para o Egito agora. Eu não vou ser pregar assim, viu? Eu vou lá, vou cá, mas você vai entender. Não é confuso. A maioria das pessoas, elas saem do Egito, saem daquela vida, mas elas não prosseguem. Por quê? Porque foi algo só exterior. Por exemplo, nós é bem assim, normal, assim, tipo, no dia a dia. Ah, a pessoa bebia. Ah, parou de beber. Ah, sério, irmão? Você parou de beber? Jesus te libertou? É uma libertação, né, irmãos? Quem é de vício e tudo mais, enfim. Estou dando um exemplo simples para você entender. Só que na primeira oportunidade
aqui hoje, todas as vezes que você pedir algo para ser arrancado de você, que você peça que você deixe ele arrancar pela raiz. Para que não fique uma raizinha ali. Para que não fique, né? Porque não que Jesus não faça perfeito, ele faz perfeito. Mas depende muito do nosso coração. Se não fosse assim, Deus não falava, dá no seu coração. Ele quer que, se não fosse assim, não estava lá em Apocalipse. Sua porta e bate. Ele quer o seu coração, você que abre. Então não abra pela metade, sabe? Jesus, eu preciso de libertação de tal coisa, mas só quero essa libertação. Deixa ele trabalhar por completo. Tem muita coisa que Deus precisa fazer na nossa vida. Até a gente ir morar com Jesus, ele tem muita coisa para fazer na nossa vida. Mas que bom que muitas coisas ele já fez. Não pensa na parte ruim, não. Pensa na parte boa. Muita coisa ele já fez. Olha como você é, olha como você é hoje. Olha o tanto que você já lutou para chegar até aqui. Olha quantas barreiras você já venceu. Olha quantos fornalhas você já foi livre. Olha quantos mares, né? O mar vermelho, barreiras assim, Deus já abriu para você passar. Olha quantos inimigos ele já dissipou que vieram te perseguir, te parar. Então Jesus tem trabalhado na sua vida, não é para desanimar, é para você se alegrar hoje. E para você entender que a caminhada não acaba. A caminhada é uma trajetória, existem dias e dias e dias. E você precisa se manter constante, abundante, sabendo que o seu trabalho não é em vão, Senhor. Você tem que se manter firme, sabendo que essa liberdade, essa transformação que Ele já fez na sua vida, tem que continuar até o dia que Jesus te levar. Porque, principalmente, lógico, pela sua vida, mas porque também muita gente está se espelhando em você. Eu vou voltar a dizer isso. Isso fala muito no meu coração, mas eu quero deixar bem gravado isso no seu. A gente tem que ter essa responsabilidade. As pessoas nos observam. Às vezes da sua casa, às vezes da sua família, da parentela, da sua vizinhança, no seu trabalho. Eles observam. Muitos observam assim, ó. Deixa eu ver. Você vai cair agora. Ali, ó, vai escorregar. Na crítica. Muitos observam assim, é verdade. Mas tem muito que observa assim, meu Deus, eu queria ter essa força. Queria ter a fé desse jeito. Queria ter essa perseverança. Então, nunca fique, sabe? Porque todas as vezes que a gente fica pensando só nessa parte ruim, na perseguição, nas coisas ruins, a gente desanima. Pensa na coisa boa. Que tem gente que fala assim, queria ter a sua fé, queria ter a sua força. Pensa nisso, porque você está ajudando pessoas, irmãos. Coisa boa é quando a gente entende que a transformação que Jesus faz na nossa vida não é para nós, é para falar do reino. Porque no primeiro momento a gente não entende isso. A gente acha que é por mim, é por minha causa. Jesus está fazendo porque Ele me ama. Claro que Ele te ama. Ele morreu por você, isso tem muito valor. Mas também é pelo reino. Porque através de você, né, como diz a palavra, se você semeia no solo fértil, vai dar fruto, irmãos. E o fruto vai dar fruto, que vai dar fruto, que vai dar fruto. E é o reino de Deus. Então Jesus, Ele nessa noite, Ele quer falar ao nosso coração isso, né? Que muitas transformações Ele tem feito, mas Ele quer continuar fazendo. Que você possa ter esse entendimento. Que você, sabe, cada um aqui sabe qual é a sua necessidade, qual é o seu problema, aquilo que está te prendendo. Que você fale com Deus ainda. Jesus, o que ainda me prende? O que ainda está amarrando a minha vida? O que muitas vezes não está deixando eu fluir na área espiritual ou, sei lá, na área financeira, seja em que área? O apóstolo falou aqui no início, né, quando ele estava dando a salvação, ele estava falando sobre isso, que às vezes tem algum problema. Claro que não é porque você passa problema que você tem algum problema, tá, irmãos? Às vezes a gente está certinho, passa tudo. Olha Jó passou, foi coisa. E ele não tinha problema. Era só um tratar mesmo. Era só um trabalhar de Deus ali. Mas, muitas vezes tem algumas coisas nos prendendo, sim. E Ele quer fazer um trabalho completo, irmãos. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele quer concluir, Ele quer completar essa obra. Então, o que eu quero deixar para você agora, aqui hoje, antes de encerrar, é todos os dias abra o seu coração e deixe Ele continuar fazendo o que Ele já começou. Porque Ele já começou. Agora deixe Ele continuar fazendo. Porque tem momentos, irmãos, que você vai sentir falta de algo, né, de alguma coisa, e o Senhor vai trabalhar e vai suprir. Tem momentos que você vai sentir
dificuldade em algo, o Senhor vai trabalhar e vai te ajudar. Mas a gente precisa estar com o nosso coração disponível. Sabe, pedir a Deus, Senhor, sempre me dá disposição para eu ouvir a sua voz, para eu obedecer, para eu continuar sendo transformado, para eu ser usado para a glória do teu nome. Senhor, me dá as ferramentas e me ensina a usar as ferramentas. Então você vai pedindo ao Senhor todos os dias. É que eu vejo muitas pessoas que elas, já estou encerrando, irmãos. Eu vejo muitas pessoas que elas estão na igreja ou vêm para a igreja e depois que recebem alguma coisa do Senhor, elas já, tipo assim, já foi, já recebi. Não, irmãos, Deus tem muito mais. Aleluia! Se a gente soubesse disso, tem pessoas que, por exemplo, recebi aqui um copo de água, um exemplo. Já vou embora que ele já me deu. Deus tem muito mais coisas para fazer. Deus tem coisas extraordinárias para fazer. Se você soubesse disso, você ficaria até o fim. Permaneceria cansado, chorando, rindo, né? Se arrastando, seja como for. Você ia permanecer. Então fique sempre com isso na sua cabeça. Persevera na presença do Senhor. Porque Ele tem coisas grandes, maiores. A palavra diz que aquilo que o olho não viu ainda, que aí no ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para quem o Senhor ama. Então, se você ama a Deus, às vezes você pensa assim: nossa, Senhor, eu já conquistei algumas coisas que eu pedi. Nossa, Senhor, eu já fui liberto de tantas coisas. Nossa, Senhor, mas aí você se lembra assim: aquilo que ainda não subiu ao meu coração, Deus tem preparado para a minha vida. Deus tem coisas para a sua vida que você nem imagina ainda. E Ele está fazendo o que agora? Te preparando, te capacitando. Sabe, irmão, eu amo a história de José, né? Agora eu vou acabar, né? Eu vou falar rapidinho. José, se ele soubesse que Deus tinha para ele, ainda bem que ele era fiel, mesmo não sabendo, né? Esse é o segredo. Sabe por quê? Porque José tinha Jesus realmente dentro do coração dele. Ele era transformado de dentro para fora. Então veio ele, jogaram ele na cova, chorou, sofreu, ficou com raiva, não entendeu, decepcionado, frustrado, mas foi. Deus era com José. Aí Gênesis fala muito isso, né? Que Deus era com José. Deus continuou com José, porque José não largava Deus. Vai largar Deus vai para onde, irmãos? E aí José passa por cova, José passa por prisão, José é tentado, tudo acontece na vida dele, mas Deus não tinha falado que ele ia ser governador. Deus deu um sonho para ele. Então, às vezes, Deus está te dando sinais e sonhos que você ainda não consegue interpretar totalmente. José entendia mais ou menos que alguma coisa de honra ia ter para a vida dele, mas ele nem imaginava que ele ia para o Egito, que ele ia salvar vidas, para conservação da alma, ele ia estar naquele lugar. Ele não imaginava, irmãos. Porque se ele imaginasse, talvez ele fizesse diferente. Então, o que eu quero que você entenda aqui? Deus tem coisas grandes para a nossa vida, para a sua vida, para você que está aqui. Não para agora, não. Não fica satisfeito. Não estou mandando você murmurar, viu? Mas não fica satisfeito com somente esse trabalhar que Deus já fez, não. Deus tem mais, Deus tem momentos maiores, Deus tem experiências extraordinárias, Deus tem força para a sua vida, Deus tem grande testemunho, Deus tem portas para se abrir, Deus tem coisas grandes. Mas eu tenho que fazer o quê? Ter fé, confiar. Andar na liberdade que Cristo te libertou. Andar com Jesus. Glória a Deus. José, ele chega ao ápice. Porque aquilo que não subiu ao coração do homem é que Deus tem preparado para aqueles que o amam. José chega lá. Imagina Davi no campo, irmãos, tocando harpa ali, cantando, cuidando das ovelhas, ninguém vendo ele. Ele nem imaginava na vida dele, não tinha passado no coração, nem sonhava que um dia ele ia ser o rei de Israel, o maior rei de Israel. Ele era simplesmente um pastor. Um pastor, irmãos. Está entendendo? Eu não sei o que você é hoje, eu não sei como está a sua vida hoje, mas eu quero dizer que assim como Deus tinha na vida de José, na vida de Davi, na vida de tantos homens e mulheres, né, algo grande Ele também tem para você. Então não fique, sabe, por que eu estou dizendo isso? Não é para você reclamar e não é para você ficar insatisfeito com o que você já tem. Eu estou dizendo isso para você entender que tem que perseverar, permanecer. Para José chegar onde ele chegou, ele teve que continuar, mesmo com as afrontas, mesmo com as dificuldades, mesmo com toda a perseguição ali. Para Davi chegar onde ele chegou, ele passou anos correndo.
Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Seja livre com a liberdade que Jesus te libertou. Ele tem transformado a sua vida. Deixa Ele concluir a boa obra que Ele começou. Não cruze os braços e fala, Jesus, está bom até aqui. Não está bom, não. Quem vai dizer que está bom é Ele. Ele vai falar, era isso que eu tinha para a sua vida. A lei acabou. Diz, é isso que eu tenho. Governador, salvação da alma das pessoas aí, né? Conservação da vida. Não foi isso que José falou? Não fica triste, meus irmãos, porque para a conservação da vida, Deus me colocou nesse lugar. Ou seja, Deus me trouxe para cá para um propósito. Deus tem grandes propósitos na sua vida. Deus tem grandes coisas para fazer. Não sei se você daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Eu não sei, irmãos. Hoje eu estava contando lá onde eu estava lá, eu contei só esse negocinho rapidinho aqui, que a gente morava na Bahia, né? Eu e o pastor, não tínhamos filhos ainda. E o Senhor um dia começou a falar que ia mandar a gente embora de lá. Eu sou praia, era só praia esse negócio. Ah, não quero ser soprado daqui não, Senhor. Eu amava a Bahia, amava. Né? Estudei, fiz faculdade, fiz tudo lá, me converti lá, queria ficar lá o resto da vida. Mas Jesus tinha coisas maiores. O que a gente fez? Permaneceu. Foi perseverando. A gente não podia ter filho, Deus deu um filho, perdemos um filho. Vamos perseverando. Não paramos, não empurramos. Empurrar, né? De ficar de bico. Vamos perseverando. Um belo dia. Tchau. Foi de repente, irmão. Deus ficou falando anos. Quando aconteceu, foi de uma hora para outra. Foi assim, não deu nem para despreparar o coração. Sério, eu pelo menos eu vim. Ai, Jesus, não estou preparado ainda. Não queria. E aí, irmãos, o que acontece? A gente nem sonhava, nem subia o nosso coração. E muitas coisas a gente vive hoje, por quê? Porque nós estamos, na nossa pouca força, perseverando na presença do Senhor. Indo, né? Sendo levado pelo vento do Espírito, deixando Deus conduzir as coisas. Deixa Deus conduzir sua vida. Ele já chegou até aqui, você já está até aqui. Deixa Ele conduzir, porque grandes coisas Ele vai fazer. Hoje, quando eu volto lá na Bahia, eu pastor, quando a gente volta lá na Bahia, a gente fala, meu Deus, não combina mais. A gente ama o lugar, é lindo para passear, mas a gente não consegue imaginar morando mais. Porque Deus fez realmente um reboliço. E é assim que Deus quer fazer na sua vida, em alguma área. Às vezes é na sua área sentimental, Deus prepara algo para a sua vida. Às vezes é a sua área financeira, Deus abre uma grande porta. E é isso, irmãos. E para você conseguir tudo isso, você precisa, a palavra é permanecer, perseverar. Não desistir, não olhar para trás. Não se contentar com a libertação de uma coisa, mas deixar Ele tirar por completo tudo aquilo que tem que ser tirado. Porque Ele começa a trabalhar na medida que você vai abrindo o seu coração. É pela fé, não esquece disso. Pela fé, vai em paz que te salvou a sua fé. A sua fé te curou. Leia os evangelhos, está sempre nos milagres falando de fé. Então, a medida da sua fé vai determinar a medida do seu milagre na vida. Amém? Que Deus abençoe você. Eu agradeço a oportunidade aqui. Em nome de Jesus, posso orar? Vou orar então. Você, né, que ouviu essa palavra, que sentiu no seu coração. Você que sentiu, né, que você precisa. Já abriu, viu, irmãos? Calma, não estou falando para ninguém se converter aqui hoje. Eu sei que você já é convertido. Mas você que precisa, assim, Deus, deixar o Senhor continuar trabalhando na sua vida. Sabe, deixar o Senhor. Você que tem sonhos, essa é a palavra. Sonhos e projetos. Você sabe que tem coisas grandes de Deus para a sua vida, mas que ainda você nem imagina o que é, mas você sabe que tem, porque o Senhor brada ali dentro do seu coração. Você sente isso? Alguém sente isso, irmão? Eu acho que eu sou não. Glória a Deus, todo mundo. Às vezes a gente arde coisas no nosso coração para falar, Jesus, mas o que é, Senhor? E Ele não mostra direito ainda, porque não é o tempo. Porque se Ele mostrar agora, a gente se atropela. Então Ele vai mostrando aos poucos. Você que sente isso, vem aqui na frente, a gente vai orar por você, né? Não tem vergonha, irmão, não precisa ter vergonha. E a gente vai orar, e o Senhor, Ele vai abençoar, Ele vai continuar abençoando. Ele tem trabalhado já, eu creio. Você que tem sonhos, tem projetos, você que sabe, você que tem ardido no seu coração algo grande de Deus, né? Se você quiser vir aqui na frente, a gente vai estar orando pela sua vida, amém? Amém. Vamos a orar para que o Senhor continue fazendo essa grande obra aí, trabalhando poderosamente. Amém? Vamos orar então? Louvado seja Deus. Senhor, nós oramos agora, Pai. Senhor, em cima da Tua palavra, Pai, o Senhor é bom, é fiel, é tremendo, é maravilhoso. Obrigado, Jesus, pelo Seu trabalhar na nossa vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, vai fazer, meu Pai. Nós te louvamos que até
sabemos, meu Deus, que o Senhor tem planos, projetos maiores, meu Senhor, agora, para cada um que está aqui, Pai. Abençoa, meu Senhor. Abre portas, meu Pai. Mostra, meu Deus, dá sinais daquilo que o Senhor tem para essa vida, em nome de Jesus. Tira as barreiras, Pai, toda barreira que ainda existir, joga por terra nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Toda muralha, Pai, que está se levantando como impedimento, Pai, que cai por terra na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Tu podes fazer, Senhor. Nós somos limitados, nós precisamos de Ti, Pai, mas o Senhor não fala, Pai, com paredes, Senhor. E se o Senhor liberou uma palavra assim ao nosso coração nessa noite, nós cremos que há providência de Deus, a providência de Deus para pessoas aqui, em nome de Jesus, a provisão do Senhor, a porta, nós cremos, meu Pai, porque é o Senhor quem faz, meu Senhor, e quando o Senhor quer agir, ninguém pode impedir. Abençoa, meu Pai, cada um que está aqui, Senhor, aumenta a fé, meu Pai, aumenta, Senhor, as experiências, meu Senhor, agora, faz o que nós não podemos fazer, Jesus, em nome de Jesus, nós apresentamos essas vidas e te agradecemos, que toda barreira caia por terra, mais uma vez, meu Senhor, que toda muralha caia por terra, em nome de Jesus, Pai, e que o seu nome seja glorificado e exaltado nessa vida, nessas vidas, nós oramos e te agradecemos, amém e amém, glória a Deus, as palmas.